Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao nosso curso que se inicia hoje de pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, num primeiro momento, eu quero agradecer ao Edinho pelo convite de coordenar esse curso de pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados, o famoso Edinho da Faculdade Legale. Exatamente, muito obrigado, Edinho, mais uma vez, em dar essa oportunidade nessa segunda turma. Já tivemos a primeira turma em LGPD, agora temos a segunda turma em LGPD, pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados. Uma pós-graduação só sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, daí vocês já podem perceber como vai ter conteúdo nessa pós-graduação. Uma pós-graduação focada só na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/18, que veio com tudo, veio fomentar aí o nosso mercado e todos os ramos de atividade empresarial. Antes de mais nada, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês da segunda turma, para vocês saberem um pouquinho da minha vida, saberem um pouquinho de como vai prosseguir essa pós aí, como a gente vai tocar para frente essa pós-graduação, qual é o objetivo da pós, o que a gente vai falar aí bastante com relação à Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, e como que a gente vai, na verdade, o que a gente vai tentar passar para vocês, que obviamente é muito conteúdo prático, né? Esse é o objetivo, quando o Edinho me convidou, e, na verdade, esse é o perfil da Faculdade Legal, né? Tentar passar ao máximo aí uma vivência prática para vocês, para a gente conseguir contribuir ao máximo com a vida prática de todos vocês, independentemente se você é da área do direito ou não. Sei que a grande maioria é da área do direito, mas eu tive muitos feedbacks na pós-graduação da primeira turma, falando, professor, eu não sou da área do direito, mas o senhor me ajudou muito, inclusive me ajudou a fomentar meu negócio, me ajudou a aprimorar o meu negócio. Então, essa é a pegada, né? Digamos assim, da pós-graduação, é a pegada. Tentar passar um conteúdo prático aí para ajudar todos vocês. Mas antes de eu falar um pouquinho da pós, dessa pegada da pós, eu vou falar um pouquinho sobre mim. E eu vou falar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem com quem vocês estão lidando, digamos assim, né? E tentarem extrair ao máximo. Como extrair, professor? Nós estamos num curso de IAD. Sim, nós estamos no curso de IAD, mas eu respondo pelo Instagram, não tem problema nenhum. Eu demoro para responder, porque são muitas mensagens e porque nosso dia a dia é corrido. Vocês são advogados, ou se não são advogados, são profissionais de outras áreas, e vocês sabem que nosso dia a dia é muita correria. Então, eu demoro? Demoro. Mas eu respondo? Respondo. Então, fica aí o meu canal aberto, eu vou passar já já aí para vocês o meu Instagram, para vocês perguntarem o que tiver de dúvida, sem problema nenhum. Vou demorar, mas eu posso responder sem problema nenhum, para a gente já tendo essa, né, essa conexão, essa sinergia, e eu tentar contribuir. Meu objetivo aqui é contribuir, né? Não é, na verdade, o meu objetivo aqui é simplificar, né? Simplificar algo que já é um pouco complexo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas pessoas veem a lei como um bicho de sete cabeças, mas não é, né? É complexo, mas não é um bicho de sete cabeças, e eu vou explicar isso para vocês. Mas voltando, deixa eu me apresentar um pouquinho sobre a minha vivência, sobre a minha experiência profissional, enfim. Sou advogado e professor, obviamente, já leciono há muito tempo. Eu sou advogado e professor na área de direito empresarial, né? E eu estou há 5 anos já lecionando mais e atuando fortemente na área do direito empresarial, na proteção de dados. Vocês vão ver que direito empresarial e LGPD é tudo a ver. E leciono e sou especialista em proteção de dados. Mas eu sou advogado do direito empresarial, sou professor de direito empresarial e com foco na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou tentar unir
essas duas áreas, não vou tentar unir, na verdade elas já são unidas praticamente, mas eu vou tentar mostrar para vocês a importância de caminharem juntos. De caminharem juntos. Professor, então só quem atua com direito empresarial vai precisar de LGPD? Não, não. Todas as áreas vão precisar de LGPD. Todas as áreas, isso eu falo com a mais absoluta segurança, e vocês vão ver depois do curso. Todas as áreas. Só para vocês terem uma ideia, já há mais de 180 decisões judiciais da Justiça do Trabalho baseada na Lei Geral de Proteção de Dados. Estou falando de Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, o que tem a ver? Tudo, vocês vão ver tudo. Então, o direito civil, direito do consumidor, trabalhista, direito digital, tudo tem a ver com a LGPD. Aliás, já tira esse estigma, já comecem a tirar esse estigma que a LGPD é do direito digital ou tem a ver com o direito digital. Não. Ela tem uma conexão com o direito digital, mas ela tem uma conexão com outras áreas também, inclusive com o direito aqui, ó, que não é digital, nosso direito offline, né? Vocês vão ver. Então já tira esse estigma. Muita gente fala, professor, eu não vou fazer essa pós-graduação porque a pós-graduação tem a ver com digital, tecnologia, eu não manjo nada disso. Deixa esses caras para aqui, deixa essa pós para os caras que manjam de TI. Não tem nada a ver. Nada a ver. E eu vou mostrar isso para vocês já no artigo 1º da lei, para vocês verem que não tem nada a ver. É importante você saber um pouquinho de tecnologia? Tudo que você tiver de conhecimento e puder trazer isso para a sua área, maravilha. Agora, você precisa ser um especialista nisso para... Não, não precisa. Vocês vão ver no decorrer do nosso curso que o jurídico e o TI caminham juntos. Eles caminham juntos nessa empreitada de implementar e adequar a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, ou nessa empreitada de atuar na relação de proteção dos dados pessoais. Eles caminham juntos. E nem sempre você precisa de TI, porque quando não estiver envolvendo tecnologia da informação, quando não estiver envolvendo informática, você, advogado, caminha sozinho. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Então, eu sou advogado, especialista em direito empresarial e em proteção de dados pessoais, né? Eu sou mestre, leciono há mais de 8 anos, já nessas áreas. Estou aqui na Faculdade Legal já há um bom tempo, acho que uns 2, 3 anos, se eu não me engano, e coordenei. Meu nome é Fernando Alqualo, né? Antes de mais nada, não adianta eu me apresentar e não falar o meu nome, Fernando Alqualo, e então uns 2, 3 anos, coordenei a primeira turma em Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um sucesso total, né? Eu sei disso porque eu recebi inúmeras mensagens de agradecimento, tive aí depoimentos que eu recebi pelo Instagram de pessoas que mudaram de área. Mudaram, professor, muito obrigado. Eu mudei de área. Eu estava na previdenciária, eu estava não sei o quê, não estava contente. Você me abriu um caminho para uma nova área. Eu já tenho clientes e eu estou seguindo essa área. Então, tive muitas mensagens nesse sentido, o que me deixa muito feliz. Recebi mensagens de professor, eu consegui um emprego por conta da sua pós-graduação. E não é minha pós-graduação, estou coordenando uma pós-graduação que é do Legal e é de vocês. E eu fiquei muito feliz com isso. Falei, sério, eu precisava ter especialidade ou especialização em Lei Geral de Proteção de Dados. Professor, consegui porque eu respondi questões que caíram na prova sobre LGPD. Professor, agora eu sou DPO, estou sendo DPO por conta da pós-graduação. Então, assim, eu fiquei muito feliz com todas as mensagens e com tudo que nós, na verdade, contribuímos, né, com esses alunos. E eu quero contribuir com vocês agora nessa segunda turma, e por isso que eu me coloco inteiramente à disposição para o que vocês precisarem.
demoro para responder, demoro, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, assim, coordenei a primeira turma, agora eu estou coordenando essa segunda turma. Vou lecionar bastante para vocês, mas vão ter outros professores, né? Professores também focados nessa área, especialista nessa área. Essa pós-graduação, em relação à anterior, o que eu mudei, o que eu aprimorei, para vocês terem uma ideia do conteúdo e o conteúdo importante que vocês vão receber. Eu aprimorei o seguinte: como a gente foca a pós-graduação no aspecto prático, e o aspecto prático aqui não é só o contencioso, tem o contencioso, óbvio, mas é a consultoria e assessoria que vocês possivelmente vão dar para empresas. E eu recebi alguns feedbacks da pós anterior. Professor, fala um pouquinho sobre como é que se dá a adequação em condomínio, por exemplo. Tem um condomínio, eu preciso implementar a LGPD, eu preciso adequar, ela precisa estar, o condomínio precisa estar, sim, nos estritos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Precisa, ou o hospital, ou um pequeno comércio. Fala um pouquinho sobre esse ramo específico, como é que eu vou adequar. Então, como eu recebi algumas questões nesse sentido, e como essa pós-graduação deu essa oportunidade, porque aumentou a carga horária dela, aumentou o número de aulas, desculpa, a carga horária não, aumentou o número de aulas, porque antes eram os sábados, e agora vai ser as terças e quintas, eu consegui mexer nesse cronograma. Eu consegui mexer nesse cronograma e consegui fazer justamente isso. As últimas aulas vão ser assim, focadas em alguns ramos de atividade. Então, adequar a empresa X, por exemplo, de ramo de saúde, à LGPD. Adequar os condomínios à LGPD. Adequar. Então, eu vou tentar trazer esse aspecto prático, trazendo as particularidades de cada ramo, né? Por que eu vou fazer isso e como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com a minha experiência, óbvio. Né? Aqui no escritório, a gente trabalha com isso. Então, a gente já adequou condomínio, a gente já adequou empresas de saúde e ou outros ramos de atividade que eu coloquei aí no cronograma. E aí a gente vai tentar passar um pouco dessa experiência para vocês, né? O que cada ramo tem aí de particularidade. Então, só dando uma sequência aí e dando uma justificativa, na verdade, na justificativa, dando uma explanação para vocês de como a pós está evoluindo. A primeira turma foi muito legal, conteúdo fantástico, mas aí eu senti um pouquinho dessa necessidade e aí eu já mudei para a segunda turma colocando, como deu uma alongada no cronograma, colocando essas particularidades aí para o final. E por falar nisso, eu já adianto para vocês. Ó, muita gente, a ansiedade. Eu sei que vocês têm ansiedade e a gente vive num mundo que a gente quer tudo para ontem, né? Então eu já adianto para vocês, muitas pessoas já na primeira aula, professor, eu não me sinto preparado para adequar. Lógico que você não sente, você está na primeira, segunda aula. Mas você não sente adequado. Professor, quando que a gente vai ver implementar, adequar, não sei o quê? Quando você vai passar? Calma, calma. A Lei Geral de Proteção de Dados, você primeiro precisa entendê-la perfeitamente para depois você utilizá-la na adequação. E a lei não vem trazer como adequar, ela vem trazer justamente o que a empresa tem que seguir para estar adequado com relação à proteção dos dados pessoais, né? Como é que a empresa estará adequada? Ela vem trazer uma série de exigências e ela não traz isso de forma clara. Então a gente primeiro precisa entender muito da lei para depois eu passar para vocês alguns macetes de como adequar essa empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, a gente precisa entender muito, ter a base, a base. Não adianta, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, para adequar, você vai ter que fazer primeiro um data mapping. O que é data mapping? Mapeamento de dados. Você fala, ah, beleza, então vou fazer um mapeamento. Ó, mapeamento de dados faz isso, isso, isso. Se vocês não souberem o que são dados pessoais, o que é o tratamento de dados pessoais, se você não souber o porquê precisa do mapeamento, se vocês não souberem depois o que você vai fazer com esse mapeamento, não adianta nada.
Então, eu poderia falar aqui, ó, você quer adequar uma empresa? Você faz o data mapping, depois você faz um workshop, depois você vai fazer a fase documental, contratos e aditamentos, termos de confidencialidade, aviso de privacidade. Depois disso, você vai fazer um outro workshop, depois você vai nomear um DPO e você vai treinar o DPO. Você vai falar, o que é DPO? Para que serve o DPO? O que é uma política de privacidade? Para que serve a política de privacidade? Onde está na lei a política de privacidade? E se eu não tiver uma política de privacidade? A política de privacidade é obrigatória? Não é obrigatória? Por que eu tenho que fazer um aviso de privacidade? Aonde que eu faço aviso de privacidade? É no site, eu colo na porta falando você está sendo filmado. Então não adianta. Então, por isso que eu peço para vocês segurarem um pouco a ansiedade, que vocês, tudo que vocês veem no mercado, vocês vão ver aqui. E de uma forma, na verdade, vocês vão ver com excelência aqui. Podem ficar tranquilos. São mais de 40 aulas. Então, vocês vão ver de forma profunda aqui. Mas primeiro a gente tem que começar do zero, né? E subir nas escadinhas. Para vocês terem noção por que precisa de tudo isso na adequação, quando precisa, de que forma precisa, tudo isso vocês vão precisar do início ali, ó, da base, né? Eu vou dar todo um sustentáculo para vocês conseguirem trabalhar lá no final na implementação e na adequação. Por isso que eu falo, calma, tenham paciência. Muitos alunos falam, professor, eu já estou captando o cliente, já estou com o cliente na mão, eu não sei por onde começar. Tudo bem. Então, entre em contato comigo, se for o caso, eu tento ajudar, tento explicar, tento fazer de alguma forma, sem problema nenhum. Né? Posso demorar, repito, demoro às vezes para responder, mas entre em contato, eu posso auxiliar de alguma forma. Mas se vocês não tiverem essa base, vocês não vão conseguir lá no final adequar, implementar de acordo com a lei, né? Por isso que eu acho aí eu vejo alguns cursos na internet sobre LGPD, aprenda a implementar em 4 horas, 5 horas, não dá. Aprende a implementar, não dá, não dá. Para vocês terem uma ideia, essa primeira aula eu vou falar da evolução histórica da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque eu vou ter que explicar qual é o sentido da lei. Se vocês não souberem o sentido da lei, vocês vão falar, para que essa bendita lei veio? É mais uma burocracia? Não, não é mais uma burocracia. Ela veio por conta de eventos históricos que vocês precisam saber, porque quando vocês forem adequar, ou quando vocês forem defender o cliente de vocês, né, no contencioso, vocês precisam saber aí o porquê que essa lei existe. Então, não tem como eu pular essa etapa, tá? Estou falando isso por quê? Pelos feedbacks que eu tive, pelos feedbacks não, na verdade, pela experiência, né, que eu tive na primeira turma. Segunda aula, professor, quando a gente vai aprender a implementar? Calma, calma. E aprender a implementar não vai ser uma fórmula, não vai ser uma receita de bolo, não. Vocês, no decorrer do curso, já vão aprender a implementar. Porque a partir do momento que vocês forem entendendo o sentido da lei, o objetivo da lei, os fundamentos da lei, e ela tem isso, ela tem um fundamento, ela tem um objetivo, e ela mesma traz no seu texto esse objetivo, esse fundamento. Vocês já vão conseguir ter uma noção de como implementar. Vocês já vão falar para o cliente, olha, primeira coisa, olha, na verdade, essa lei veio com esse objetivo, e você está indo contra o objetivo dela. Vocês já vão começar, ó, isso aí já é uma consultoria, isso já é uma assessoria. Ó, na verdade, a lei vem se aplicar em tal hipótese, porque antigamente acontecia isso, e você está fazendo o que acontecia antigamente, ou seja, você já está contrário à lei. Vocês vão perceber que no decorrer do curso vocês já vão estar se gabaritando, digamos assim, a implementação, a adequação, a consultoria, a assessoria, chamem como quiser, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, fiquem tranquilos. E como é que a gente vai iniciar, então,
entendendo essa lei. Como é que a gente vai iniciar entendendo essa lei? Bom, a gente vai iniciar entendendo essa lei já distinguindo o que é o direito digital e o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente já começar a saber onde a gente está pisando. Então é isso que eu vou trazer para vocês. Antes de trazer isso para vocês, eu deixo aqui os meus meios de contatos, né? Meu nome eu já me apresentei para vocês. Aqui os meus meios de contato. Esse é meu Instagram profissional de professor. Às vezes eu posto algumas coisas que podem auxiliá-los, né? Atualidades também. E aqui é o meu e-mail particular. Meu e-mail particular não é o profissional, é o particular, para eu tentar responder algumas questões que são mais, digamos, extensas ou complexas, né? Quem quiser enviar por e-mail, tá? Então, vamos primeiro aqui distinguir o que é o direito digital e o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é o direito digital e o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Há uma distinção enorme, embora eles estejam ligados em algumas ocasiões. Eles podem estar ligados, sem problema nenhum, mas nós temos que distinguir, que é o que eu falei para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a ambiente tecnológico, virtual, digital, se aplica, não tem problema, se aplica, mas ela é isso, em essência, ela não é isso, ela não é isso. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês vão ler aí alguns exemplos, mas, em suma, o que é o direito digital? Tanto falam hoje, direito digital, direito digital, direito digital. O direito digital é o nosso direito, gente. Não há um código digital. Código civil e código de direito digital. Não existe esse código de direito digital. O que é o direito digital? É o nosso direito. Só que é o nosso direito espelhado aí no mundo virtual e digital. Quando acontece no mundo virtual. Em internet, em computador, em tecnologia. Sim, o mundo evoluiu. E ao evoluir o mundo, a nossa realidade deixou de ser somente física, isso aqui, e passou para o virtual, como eu estou falando com vocês agora. Então, vamos a um exemplo do que é o direito digital. Eu vou no Facebook e compartilho alguma coisa ofendendo alguém. Ah, isso gera indenização? Se eu colocar essa pessoa ridícula, gera. Então, no Código Civil está lá, aquele que comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo. O que é ato ilícito? Ato ilícito é aquele que, aí está lá no artigo 186 o conceito. Aqui é a mesma coisa, só que a prática do ato ilícito ocorreu o quê? Mediante uma rede social, no ambiente de internet, ambiente virtual. Então, nós já estamos falando de direito digital. Então, é o direito civil, mas, como aconteceu no ambiente virtual, nós podemos chamar de direito digital. Direito digital. Consumidor. Antes eu ia numa loja, comprava algo e trazia para casa. Hoje não. Hoje a loja vem até a mim no ambiente virtual, na tela do computador, no celular. Então, nós estamos falando de direito do consumidor. Mas por que eu falo que é um direito digital? Porque é a relação de consumo, direito do consumidor no ambiente virtual. Direito tributário. Direito tributário incide imposto? Incide. ICMS, por exemplo, incide circulação de produto, serviço, tal, de produto, desculpa, de mercadoria e serviço, beleza, tranquilo. Aqui no presencial, mas e no virtual também? Também, porque eu compro e vendo pela internet, comprei um produto ou um serviço lá, depois entregaram aqui, realizaram em outro lugar. É o direito tributário. Só que nós estamos falando de transações virtuais, então ele vem se aplicar. Então são essas questões. Trabalhista com home office hoje, o empregado tem que responder ao seu empregador. Às vezes ele nem conhece seu empregador hoje por causa dessa questão da pandemia, home office, só que nós temos os vínculos
todos lá descritos na CLT? Temos, só que aqui é mediante o virtual. O chefe é como se fosse eu, e do outro lado eu tenho um empregado, ou vice-versa, eu sou empregado e tenho o chefe do outro lado. Olha aqui a relação. Então, estamos falando de direito digital, mas é o trabalhista, só que é o trabalhista no virtual. Então, veja, vocês têm que já começar a entender o que é o direito digital e já começar a entender que a LGPD pode ser direito digital? Pode ser direito digital, mas pode ser também o direito aqui, ó, físico, que não seja digital. Que não seja digital. Com a LGPD acontece a mesma coisa. Então, por isso que eu trouxe aí esses exemplos, ó, eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó, até direitos autorais, constitucional, né, ó, monitoramento de e-mail. Fala lá de correspondência na Constituição, lembra? Lembram disso? Direito sigilo à correspondência, tal. Então, antes era carta, correspondência era carta. Agora nós temos correspondência eletrônica, né? Então, tudo isso é o direito digital. Mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha só, vamos ler para vocês entenderem. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Inclusive nos meios digitais. Então, veja, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Gente, se está falando inclusive nos meios digitais, é que está incluindo o digital. E não que é regra. Ela vem falar sobre dados pessoais e tratamento de dados pessoais, inclusive os dados pessoais que estão nos meios digitais. Mas não é só nos meios digitais, é inclusive. Na verdade, a regra é o inverso. A regra é tudo. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em qualquer ambiente. Qualquer ambiente ela dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive no ambiente digital. Então nós temos que ficar atentos a isso. E por que eu falo isso? Principalmente nas consultorias que eu dou, que as pessoas falam assim: não, doutor, aqui meu sistema é ó, bom, contratei um sistema caríssimo, então estou adequado à lei. Não está. Não tá. Vocês vão ver que não está, não é só por causa do sistema, não está por inúmeros motivos. Mas não está por quê? Porque isso não é só no ambiente digital que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, ó, de um papel aqui, ó, que tem dados, eu não vou virar para proteger os dados, né? Tem dados pessoais nesse papel, que está em cima da minha mesa, e eu tenho que cuidar desses dados pessoais de acordo com a lei. Veja, estou no ambiente aqui real, físico, nada de digital, mas a lei incide aqui. Então isso é importante, só para vocês já começarem a entender aí qual que é a pegada, qual que é a pegada. Então, eu vou encerrando esse bloco de número 1. Nós temos um total de 6 blocos. Vou encerrando esse bloco de número 1. Na sequência, eu já inicio o bloco de número 2, contando para vocês por que veio essa lei. E vocês têm que ficar com isso na cabeça do porquê que veio essa lei. Para vocês entenderem como vai ser a cultura do judiciário com relação à aplicação dessa lei e como vai ser a cultura da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com relação à aplicação dessa lei. Então, encerrando o bloco de número 1, na sequência já inicia o bloco de número 2 aí, e vamos que vamos.